A consciência moral e religiosa dos gregos. Agamenon, de quem dissemos acima, que atribuiu a Zeus toda a culpa por seu erro funesto, tampouco dirige qualquer censura ao Deus, mas apenas declara: como caí na turbação divina e Zeus me privou do juízo, estou disposto a pagar a mais alta indenização. Pode-se dizer que ele se arrepende? De modo nenhum. Seria total desconhecimento da consciência moral e religiosa dos gregos na época de seu apogeu. Por mais que o homem perceba ter cometido um erro, e por graves que sejam para si as consequências, isso não o rebaixa enquanto ele reconhece estar nas mãos da divindade. Em vez de conduzi-lo pelo perigoso caminho da autoacusação e da autocondenação, o reconhecimento do erro é enobrecido pela consciência do divino. Isso lhe preserva a grandeza de alma com que realizar viris proezas em sua aliança com os deuses da luz. Os homens não se arrependem, porque eles sabem que o que eles fazem que se revela ruim tem a participação dos deuses. Seria um rebaixamento ele dizer que um Deus o persegue, que um Deus tem uma predileção por fazer ele fazer o mal, fazer coisas ruins, né? Coisas que dão errado. Não. É o meu destino. Os deuses me ajudam a fazer as coisas que se revelam boas, as coisas que se revelam mais. Da mesma forma como não agradeço pelas boas, eu também não vou censurar os deuses, nem me ficar me martirizando pelas coisas mais que eu faço. O homem, ele tinha uma grandeza de espírito de saber que os deuses estavam com ele e ele estava apenas cumprindo o destino dele. Desse modo, mesmo em sua culpa, o homem é amparado pelos deuses. E o mais consolador é que lhe é dado alçar os olhos desde sua imperfeição para a figura divina que pode perfeitamente ser o que a nenhum mortal é permitido. Assim, Hipólito moribundo ergue as vistas para Ártemis. A deusa virginal, consciente de sua intocabilidade, pode olhar com desdém sua rival Afrodite. Hipólito, ele não gostava, ele tinha aversão a sexo, então ele não cedia aos encantos de Afrodite, o que a deixava muito irritada. Não se recusa um Deus. Então ela fez com que a mãe dele se apaixonasse por ele, né? E o perseguisse. Ele, na condição de ter aversão a sexo, ele era adorador de Ártemis, que é a deusa a deusa intocável. Então, quando o Hipólito morre, ele chama a Ártemis, que o olha com desdém, mas isso não o entristece, apenas confirma para ele o que ele gosta da deusa, que é a intocabilidade dela, né? E enquanto está desdenhando do morto, né, a deusa não tem contato com o moribundo, a morte incomoda demais os deuses. Ela olha a rival dela, a Afrodite, que causou as desgraças pro Hipólito.
Já Hipólito tem de morrer porque faltou ao respeito para com Afrodite, ao repelir com ultrajante desprezo, do alto de sua própria retidão, a doente de amor Fedra, a mãe dele, levando-a à morte. Mas o hálito bem-aventurado de sua deusa Ártemis o consola, mesmo na morte. Ela é e será para sempre. Ártemis, né? Isso basta. Este divino ser permanece. Ela o pode deixar para trás serenamente a dissolver-se no divino, com seu canto fugaz à vida. Seguindo, porém, rumo ao reino do passado. A Antígona, da tragédia de Sófocles, que por piedade delinquiu contra a lei do Estado, Antígona estava nas portas da cidade, pedindo para enterrar o irmão dela ali, mas o rei de Tebas não queria que o irmão aquele homem fosse enterrado ali, porque ele era um traidor do governo, né? Um conspirador contra o governo. Então a questão é a justiça divina, que a Antígona reivindica, a justiça divina que manda enterrar os mortos na sua cidade natal, e a justiça dos homens, né, que não queria o rei atual de Tebas não queria aquele homem enterrado ali, e ele era intransigente, né, com isso. Então, ela por piedade delinquiu contra a lei do Estado, um crime piedoso no sentido de feito em função dos deuses, conforme ela mesma definiu seu ato, tem de sofrer sem misericórdia as consequências, isto é, a morte. Disso nem os deuses a livram. Bem facilmente poderia acontecer que Creonte, tendo compreendido a tempo o teor duvidoso de sua atitude, acorresse a tempo para livrá-la. Mas ela tem de responder por seu ato, cumprir seu destino, que é também imposto pela maldição de sua linhagem. Trata-se, pois, de uma espécie de martírio, mas sem o consolo de uma recompensa no além. É outra sua esperança. Ela espera ver-se justificada no reino das sombras, ver aí confirmada a retidão de sua conduta, isto é, a eterna santidade das leis tácitas que alegou em sua defesa. Isso basta. A glória de seu ato, por ela prevista, e a inabalável existência do divino lhe darão a paz eterna no misterioso reino dos mortos. Os deuses não livraram Antígona de ser morta por Creonte, o rei da cidade, como uma forma dela cumprir o destino dela, como aquela que morreu afirmando uma outra lei em favor do seu familiar. Essa afirmação dela, pela qual ela morreu, traria a ela uma glória no reino das sombras. Ele está falando aqui, então, de como os deuses não livram o homem da morte, mas por quê? Porque a morte é um momento de engrandecimento desse homem. Tá
Tá bom? Então ficamos por aqui.